Manaus, 1881. A Assembleia da Província do Amazonas autorizou, através da Lei nº 546 deste ano, a despesa para iniciar a construção de um teatro público. O presidente da província, Alarico Furtado, movimenta uma licitação para receber os projetos de construção. O processo terminou em novembro de 1882 e o projeto vencedor veio do Gabinete de Arquitetura e Engenharia Civil, firma de Lisboa que tinha sede na Rua da Prata, número 98, no coração comercial da capital portuguesa. Em Manaus, ela era representada por Bernardo Antônio de Oliveira Braga, conhecido comerciante residente na cidade. Em 19 de outubro de 1883, foi lavrado o contrato para a execução da obra com o empreiteiro Manuel de Oliveira Palmeira de Menezes. O documento mudou de mãos 2 vezes até chegar à firma Rossi e Irmão, conhecida empresa com sede no Rio de Janeiro, e esta deu início à obra do teatro em 2 de junho de 1884. A ideia inicial do governo amazonense era que o teatro fosse erguido na Praça do Paissandu, mas a construtora alertou que o local não suportaria o peso do prédio desejado. Rapidamente, o governo adquiriu o terreno na Praça São Sebastião, então situada nos arrabaldes da pequena cidade de Manaus. Em 1885, as obras foram suspensas por falta de pagamento e o contrato da obra foi rescindido em 1886. O caso foi parar na Justiça. Em 1892, Eduardo Ribeiro ganhou a primeira eleição para o governo do Amazonas no período republicano. Maranhense de cerca de 30 anos, Ribeiro era formado bacharel em Matemática e Ciências Físicas pela Academia da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, um título equivalente ao de engenheiro atualmente. Era também capitão do Estado-Maior de primeira classe e um defensor da causa positivista, o que significava dizer que era anticlerical e adepto do pensamento humanista. No exercício do cargo, Ribeiro passou a executar a sua principal promessa de campanha, a modernização urbana da cidade de Manaus. O assunto do teatro voltou à tona e se tornou prioritário. O governo indenizou a antiga empreiteira, a firma Rossi Irmão, retomou e revisou o projeto original de construção do teatro, agora autorizado pela Lei nº 3, de 31 de agosto de 1892. Foi então que o futuro teatro passou a se chamar Teatro Amazonas. Nesse meio tempo, Manaus ganhara um novo teatro. Situado na praça que hoje abriga o Paço Municipal, ele abriu as portas em 1888 com o nome de Éden, em alusão ao seu homônimo parisiense. Dotado de luz elétrica, foi inaugurado com uma companhia portuguesa de operetas e foi lá que Manaus assistiu às suas primeiras temporadas de ópera, a partir de dezembro de 1890 até 1893. Artistas de renome na cena lírica internacional passaram pelo Éden, como Adele Bianchi Montaldo, Amélia Conte Foroni, Santiago Scaldani e Gino Martinez Patti. Desde que Manaus passou a usufruir da enorme arrecadação de impostos por causa do comércio da borracha, seus governantes aplicaram os recursos na melhoria do espaço urbano e nas condições de vida da cidade. A cidade se transformou rapidamente no espaço de poucas décadas. Os desafios não foram poucos. Epidemias diversas exigiram controle no abastecimento de água, sistema de esgotos, instalação de luz elétrica, recolha de lixo e asseio de logradouros públicos, construção de novos cemitérios, abertura de novas escolas e hospitais, até mesmo uma universidade, assim como o calçamento das ruas e praças, com um novo traçado cartesiano inspirado na reforma de Haussmann, em Paris. Junto a tudo isto estavam novos prédios públicos importantes para a vida cotidiana da cidade, como a Alfândega e o Tribunal de Justiça, por exemplo. Nesse contexto, a existência do novo teatro seria muito mais que um ponto de diversão.
ele significava um espaço de grande significado social e cultural para os anseios dos amazonenses. Com a retomada das obras do teatro público, coube ao cenógrafo e artista plástico pernambucano Crispim do Amaral fazer o traçado da fachada e conceber a decoração dos espaços internos, sendo ele o executor desses trabalhos. Crispim do Amaral nasceu em Olinda em 1858. De origem pobre, estudou como pensionista no ginásio pernambucano e frequentou aulas noturnas da Imperial Sociedade de Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco, onde desenvolveu o gosto pelo desenho. Amaral se aproximou do teatro ao estudar com o cenógrafo francês Léon Chapelain, o que o levou a entrar na Companhia Dramática de Vicente Pontes de Oliveira para pintar cenários e completar elencos. Chegou ao norte do Brasil ainda em 1879, se estabelecendo por algum tempo em Belém. Viveu em Paris de modo intermitente durante 14 anos, estudando e trabalhando com Eugène Carpezat, célebre cenógrafo da Ópera de Paris, a quem chamava de seu mestre e amigo. A partir de 1891, Amaral voltou frequentemente a Belém para entregar trabalhos para o Teatro da Paz e o Teatro Cosmopolita, e até o começo de 1893, ele já havia sido contratado para fazer os trabalhos decorativos do Teatro Amazonas. Foi nesse ano que ele divulgou em várias capitais o seu desenho da fachada do Teatro Amazonas. Nesse traço, entretanto, faltava um detalhe importante para a fisionomia definitiva do teatro. A enorme cúpula que hoje é um dos ex-libris de Manaus e mesmo do Amazonas. A cúpula se integrou ao projeto somente em 1894, pelo que se vê numa planta desenhada pelo alemão Willy von Bancels. A ideia da cúpula pode ter sido um processo de criação coletiva. A intenção de criar um elemento arquitetônico marcante como distintivo visual do teatro parece se encontrar facilmente na visão empreendedora do engenheiro Eduardo Ribeiro, cujas realizações mostravam ágil e forte mudança de mentalidade e comportamento na condução do governo. A grande demanda técnica que seria necessária para a realização da cúpula se relaciona muito ao espírito de Ribeiro, uma espécie de exemplo de virtuosidade positivista, que conjugaria arte e tecnologia, espírito e matéria, natureza e ciência, passado e presente, em direção ao futuro que ele pensava para o Estado. A geometria e o colorismo usados na cúpula do Teatro Amazonas são associáveis à bandeira da República Brasileira recentemente instalada. O procedimento para realizar a feitura da cúpula foi negociação complexa e envolveu agentes particulares. A tratativa comercial foi feita entre a casa importadora de Marius Lévy, de Manaus, junto à firma Koch Frères de Paris, que mandou fazer a cúpula na Bélgica, onde foi provavelmente construída pela Compagnie Centrale de Construction de Aix-Saint-Pierre e ali testada antes de ser enviada ao Amazonas. O desejo de concluir as obras do Teatro Amazonas fizeram com que os serviços de construção e aparelhamento fossem repartidos entre muitos empreiteiros. Eles trabalharam simultânea e sucessivamente para isso, envolvendo vários engenheiros ativos em Manaus e até do vizinho estado do Pará. Estrategicamente, por ser obra pública, o que primeiro se concluiu foi a parte externa do prédio. Os trabalhos internos foram os mais demorados para se concluir. Mesmo que acabamentos em metal pudessem ser comprados em catálogo, alguns deles, por causa da técnica mista e dos materiais usados, devem ter sido executados em Manaus pela equipe de Amaral, segundo elaborações do próprio artista. Isso justifica o fato dele estar presente até os primeiros dias de 1897 na capital do Amazonas. O segundo semestre de 1896 foi talvez o momento mais frenético para as obras do teatro, com dezenas de ordens de serviço sendo expedidas, como, por exemplo, para assentamento de mosaicos, colocação de grades nas janelas dos pavimentos, colocação dos varandins dos camarotes e da galeria do salão de honra, além da recuperação de peças defeituosas e mal conservadas, para enfim ser feita a instalação da luz elétrica, que seria um dos grandes atrativos modernos do prédio.
Mesmo quando o teatro se inaugurou ao fim daquele ano de 1896, as obras não pararam. A medição para conformar a acrópole onde o prédio está assentado foi ordenada em agosto daquele ano e em dezembro já se mandava executar os muros de sustentação do terraço, para em seguida se fazer a construção das escadarias, trabalho que se estendeu pelo ano de 1897 e além. A concepção do Teatro Amazonas envolve vários aspectos técnicos e estéticos que o tornam um dos mais característicos exemplos de casa de espetáculos de sua época. O uso dos elementos do Art Nouveau não se impuseram à concepção artística, como foi comum em obras de utilidade pública. Ao contrário, o Teatro Amazonas é característico do estilo eclético, por recuperar elementos de várias épocas da história da arte. O prédio, de caixa retangular em 2 andares, com ranhuras típicas dos grandes prédios entre 400 e 500, ostenta pátios laterais na altura do piso superior, que servem de desafogo ao público nos intervalos dos espetáculos. Na parte da frente, entretanto, a fachada avança, inspirada no maneirismo de uma vila rotonda, para proporcionar movimento, jogo de luz e sombra e oferecer um ambiente ventilado aos frequentadores do Salão Nobre. Os elementos maneiristas são complementados na fachada com os óculos com bustos de personagens relevantes para a história artística brasileira e as pequenas beiras de separação, que permitem divisar a altura entre os pisos do prédio. No projeto de Amaral, encimando o frontão, estavam previstos 2 acrotérios que representavam liras, símbolo da arte poética e musical, e as 2 estátuas principais representando Apolo e uma musa. Eles foram retirados e assim o frontão foi delicadamente suavizado no formato tradicional clássico triangular para o semicírculo que se vê hoje, possibilitando a harmonia de linhas com a cúpula e sua visibilidade desafogada. No interior, entretanto, se realizaram algumas das ideias mais notáveis para o significado do Teatro Amazonas. Ao invés de um hall meramente vestibular como o do vizinho Teatro da Paz, como acontece em outros espaços teatrais semelhantes, o Teatro Amazonas abrigou um largo espaço de entrada e convívio, delimitado por um peristilo de 12 colunas compósitas, suportadas cada uma por um plinto de cerca de 1 metro de altura. Há mais exemplos dessa estratégia de criação artística no Teatro Amazonas. A ideia de adentrar o recinto pela subida na estilóbata grega também foi adaptada. Enquanto no mundo antigo a estilóbata dá acesso à pronal, Amaral posicionou essa escada de acesso entre o hall de entrada e a sala de espetáculos. Quem adentra no Teatro Amazonas precisa subir 2 pequenos lances para chegar ao espaço da sala de espetáculos. No templo grego, da pronal se vai à cela, espaço do culto onde se encontra a imagem da divindade a ser ali cultuada. No Teatro Amazonas, no lugar da cela, está a sala de espetáculos. Ali também é um espaço de culto e quem nele entra também vai encontrar uma imagem de culto. Acima do arco do proscênio, diante de todos os espectadores, está a representação pictórica do busto-retrato do compositor Carlos Gomes. A preparação para a entrada nesse espaço especial do edifício que mistura os conceitos de templo e teatro se dá ainda no seu exterior. O sentido ascendente já estava sendo produzido desde a praça que antecipava a chegada ao teatro. O terreno da Praça São Sebastião, onde o teatro foi erguido, funciona como uma acrópole, melhor delineada com a obra realizada em 1897 para cercar, regularizar a elevação do terreno, dotá-lo de escadarias de acesso e só então acessar o teatro. Após as escadas do hall ao recinto dos espetáculos, o aspecto espiritualizado da concepção ficou mantido. A sala possui um conjunto de 22 colunas que acompanham o formato da lira em que se dispõe o recinto. As colunas têm continuidade pelos demais andares. Em 20 delas, foram colocadas máscaras teatrais a uma altura entre o pavimento térreo e o primeiro andar.
Em cada uma destas máscaras se lê o nome de um vulto que se relaciona ao teatro musical, seja dos icônicos compositores italianos do período, como Verdi, Puccini, Donizetti e Bellini, seja dos escritores lusófonos, que constituem a espinha dorsal da dramaturgia em língua portuguesa, como Gil Vicente, Antônio José da Silva, o judeu, e Almeida Garrett. Ou mesmo aqueles da tradição germânica, como os músicos Wagner e Beethoven. A posição das máscaras neste peristilo em forma de lira lembra os deuses de um panteão antigo, tal como o de Roma. O que reforça ainda mais essa ideia é a decoração do teto da sala de espetáculos. No alto, pintado em óleo sobre madeira, vêem-se grupos femininos que à esquerda representam a dança e à direita a música, que nesse caso traz iconografia de instrumentos mais próximos de modelos do período moderno. A percepção da pintura do teto difere à medida que se vai ocupando os andares superiores. O teatro possui 3 fileiras de camarotes sobre as frisas do térreo. Em cima do arco do proscênio estava, entretanto, a representação mais contundente da sala de espetáculos. Foi pintado um ambiente que idealizava o mundo antigo com uma estoa, um pórtico com colunas, e uma estrutura frontal de templo, reminiscência de algum modelo helenístico visto pelo pintor. No primeiro plano, sobre um plinto, o busto-retrato do compositor Carlos Gomes. Gomes havia falecido ao meio do ano de 1896 e até então era o maior nome artístico das Américas, que se impôs ao cânone europeu. Uma última obra importante dentro da sala de espetáculos completa o seu programa visual. Trata-se do Pano de Boca, obra realizada entre Crispim do Amaral e a Casa Carpezat de Paris. O tema escolhido é o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões, cujos nomes estão escritos em medalhões pintados nas extremidades do Pano de Boca. Manaus foi fundada justamente na confluência dos 2 volumosos e extensos cursos d'água que estão entre os maiores do globo. As dimensões quase míticas dos 2 rios ensejaram sua representação por 2 tritões. No Pano de Boca do Teatro Amazonas, estes tritões dirigem-se a uma figura feminina que, como eles, se banha nas águas. De modo coerente com o restante programa artístico, a figura representa a Vênus Anadyomene, ou seja, a Vênus que se ergue das águas. As referências iconográficas desde a antiguidade são muitas e, num contexto mais alargado, ela estabelece paralelos com a própria Iara, mito surgido na cultura amazônica e que ganhava versões literárias àquela época nas obras de Bernardino de Souza e Hermano Stradelli. A alusão à figura mítica feminina pode ainda ser traçado por outros elementos de referência local que foram inseridos no projeto visual, como a canoa com índios ao fundo ou a insígnia da República Brasileira. Ambos são também símbolos do nacionalismo positivista. A última grande contribuição artística para a elaboração do Teatro Amazonas foi a que fez o italiano Domenico De Angelis para o Salão de Honra do Teatro, hoje chamado de Salão Nobre. Ao ser inaugurado o teatro, o salão ainda estava por ser decorado e apenas uma pintura comum de parede e uma tela no teto haviam sido providenciadas. O governo do estado, conduzido por Fileto Pires desde meados de 1896, talvez inspirado pelo efeito de grande distinção da cúpula no exterior do prédio, pode ter pensado o mesmo para o interior e contratou o importante pintor para a empreitada. O artista italiano assinou 2 contratos para a decoração do Salão Nobre, em 1897 e 1898. Os contratos previram a decoração e recheio completos do ambiente e incluíam um piso marchetado com a composição de madeiras locais de variada coloração, portas com 5 tipos diferentes de mármore muito específicos em razão da procedência única de onde deviam ser extraídos, grupo escultórico de bustos de notabilidades artísticas brasileiras, gobelins como forro parietal e conjunto de pinturas com temas de paisagens locais em que devia se destacar uma cena da ópera de Carlos Gomes. Para este último caso, De Angelis escolheu o momento de desfecho da ópera, o resgate de Ceci por Peri em meio ao incêndio devastador do Castelo dos Portugueses.
O efeito dinâmico que De Angelis obteve com o uso da iluminação tremeluzente sobre os corpos torcidos e em movimento de fuga faz do quadro uma das mais significativas obras do acervo do Teatro Amazonas e mesmo do norte do Brasil. Talvez o ponto alto da obra de Domênico De Angelis para o Salão Nobre do Teatro Amazonas tenha sido o teto. Um plafond de 15 metros em que se vê a glorificação das belas artes no Amazonas. Estão representadas as musas com seus atributos característicos. Ao centro, a personificação da glória que empunha os louros sobre a densa selva. De Angelis ainda assinou um terceiro contrato com o governo do Amazonas para um monumento de abertura dos portos que foi assentado na Praça São Sebastião. A obra foi executada pelo seu genro, o escultor Enrico Quattrini, um dos maiores nomes do seu tempo. O Teatro Amazonas foi, afinal, construído para o exercício educativo e a formação crítica da população. Diferente do que se pensa hoje, ele não foi um palco exclusivo da ópera, porque recebeu todos os gêneros, inclusive com estímulo financeiro do Estado. Também não foi um palco exclusivo da elite, porque seus espetáculos eram subsidiados pelo Estado, de modo a deixar o ingresso acessível e seu público voltava para casa de transporte público, quando não a pé. Na verdade, o teatro via se misturar em muitos grupos sociais, pois o objetivo dos teatros sempre foi o de criar um espaço de sociabilidade. Até a Primeira Guerra Mundial, o Teatro Amazonas viu companhias de teatro musical todos os anos. Sua inauguração se deu com uma companhia de ópera por motivos bastante evidentes. Além do prestígio intelectual e cultural do gênero operístico, havia a intenção de homenagear Carlos Gomes. Quando o governo do estado contratou em 1895 o empresário Joaquim Franco para trazer a companhia lírica inaugural, havia até mesmo a expectativa de que Gomes pudesse estar presente. Franco preparou um repertório com 18 óperas que foram apresentadas de 7 de janeiro até 4 de abril de 1897. 5 delas eram de Giuseppe Verdi, autor consagrado daqueles dias e que em suas óperas discutia principalmente o papel revolucionário dos movimentos sociais. Criticava a aristocracia e mesmo a burguesia, refletindo os governos ocidentais e o momento histórico. Outras 6 óperas eram uma preferência estética pessoal de Franco, pois se tratava de títulos que à primeira vista poderiam se considerar antigos naquele momento, escritos ainda na primeira metade do século XIX por Bellini, Donizetti e Rossini. Mas, curiosamente, todas estas óperas traziam mulheres protagonistas. O debate sobre a condição da mulher e sua posição social passavam a ser discutidas aqueles dias de modo cada vez mais frequente e o repertório inaugural do Teatro Amazonas não se furtou de mostrar essa discussão. Joaquim Franco traria outras companhias líricas ao Teatro Amazonas, dessa vez com o repertório em francês, original ou traduzido, como foi o caso da versão inédita do Guarani de Gomes. O idioma francês e a cultura francesa estiveram de moda por toda parte ao longo do século XIX, justamente porque Paris se impusera como capital cultural e centro de fortes debates políticos do período. Mas o Teatro Amazonas, nas suas primeiras 2 décadas de existência, não se limitou a confirmar o passado. Recebeu e multiplicou também as tendências estéticas mais novas. Puccini, Mascagni e Leoncavallo, da escola naturalista de autores musicais, foram muito apreciados em Manaus. A Cavalaria Rusticana de Mascagni entrou em Manaus só 2 anos depois de sua criação mundial na Itália, o que para a época pode ser considerado muito rápido. Uma enquete realizada em 1907 com os frequentadores do Teatro Amazonas mostrou que La Bohème era a ópera preferida dos amazonenses, que até então já haviam assistido a mais de 300 espetáculos desde 1890. Muitos artistas importantes estiveram no Teatro Amazonas, sobretudo nos seus primeiros anos, de modo a construir a fama da casa. A Companhia Lírica de Joaquim Franco trouxe, por exemplo, a soprano Líbia Drog, que cantara recentemente no Metropolitan Opera House de Nova York, e o barítono Francesco Bonini, um dos primeiros grandes nomes de seu registro na era discográfica.
houve também nomes menos conhecidos que se consagraram no Teatro Amazonas. O tenor Giovanni Badaraco viera de temporadas estrondosas em teatros da Califórnia, causando profunda impressão no público de Manaus. O mesmo aconteceu com a soprano francesa Lucie Delmet, que em poucos anos se transformaria num destaque da Opéra Comique, em Paris. Nas operetas, poucos artistas conseguiram tanta empatia quanto a italiana Deli Marchesi, que veio 2 vezes ao Teatro Amazonas, ou ainda a luso-espanhola Pepa Ruiz, ambas de carreira internacional consolidada e consideradas as rainhas de seu gênero teatral aqueles dias. As produções dos espetáculos do Teatro Amazonas também foram de grande destaque para o panorama brasileiro daquele período. Nem só de música cantada viveu o teatro. Companhias dramáticas importantes, como a do italiano Giovanni Emanuel, atuaram em sua sala de espetáculos. E alguns concertos de música instrumental, orquestral e, sobretudo, de câmara aconteceram ainda que com menor aparato de divulgação e repercussão. Já havia um bom número de instrumentistas proficientes vivendo ou de passagem por Manaus. Sobretudo de violinistas e pianistas que tocavam frequentemente obras de Beethoven, Schumann, Liszt e Chopin em diversos concertos. Algumas vezes, pequenas orquestras se formavam para tocar em recitais beneficentes, ou eram organizados grupos para promover a obra de artistas do meio local, como o compositor Eupídio Pereira, que viveu no Amazonas. A atividade significativa das primeiras décadas do Teatro Amazonas impulsionaram seu significado à posteridade. Hoje, ele está de tal modo integrado à vida e ao imaginário do Amazonas que sua imagem, sobretudo de sua cúpula, faz parte de incontável número de elementos de propaganda pública e privada. Elas são a comprovação do esforço por uma crença, a de que existem valores que não morrem nunca.